Olá, pupilo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, inclusive é um tema que é pouco abordado. Olha só, na graduação é um tema pouco abordado nas pós-graduações e que muita gente tem dúvida. Então, no nosso canal do YouTube hoje nós vamos falar sobre transporte de paciente grave. Então vem comigo depois da vinheta, mas antes, ative as notificações aqui do nosso canal no YouTube, se inscreva também no nosso canal para você receber mais notificações e receber mais conteúdos muito importantes para a sua prática clínica e dê um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Simbora! Então, simbora discutir sobre transporte de paciente grave. Mas antes de falar sobre transporte de paciente grave, vamos pensar o que é um paciente grave, o que é um paciente crítico. É aquele paciente que geralmente está entubado, geralmente está com uso de drogas vasoativas, é um paciente que depende de todo esse suporte ventilatório e todo esse suporte hemodinâmico. E quem faz o transporte de um paciente grave, com certeza faz o transporte de um paciente mais simples. Mas deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Se você pegar aí, dependendo do artigo que você abordar, você vai ver que o índice de complicações, de iatrogenias, dentro de um transporte é muito variável, podendo variar aí, dependendo do estudo que você pegar, de 8% até 40%. E as complicações mais comuns são complicações respiratórias e complicações hemodinâmicas, além de perda de dispositivos como tubo endotraqueal e acessos vasculares, beleza? Então, quando se pensa em um transporte, é imprescindível, pupilo, que a decisão de transportar esse paciente seja baseada em uma ponderação, em uma discussão entre toda a equipe, tá? É muito importante isso aí. Mas é importante a gente colocar aqui que essa decisão de vai ou não vai, ela cabe ao profissional médico. Mas em toda a equipe é muito importante ter essa discussão para dar suporte a essa decisão. E o transporte desses pacientes críticos envolve 3 fases, que é a fase de decisão, que é isso que a gente acabou de falar, é muito importante essa discussão da equipe, a avaliação do paciente para dizer, não, o meu paciente ele tem condição sim de ser transportado. Porque, olha só, quando se pensa nisso, é preciso pontuar o seguinte, o risco-benefício desse transporte desse paciente. Porque, imagina, às vezes o paciente está muito grave ali na emergência, muito grave dentro de uma terapia intensiva, e às vezes, vamos transportar para tomografia, para fazer uma tomografia de crânio. A pergunta é, isso vai mudar alguma conduta desse paciente ou isso vai trazer somente mais risco? Não vai mudar nada a conduta? Conversem entre a equipe, poxa, pode deixar para um segundo momento. Não, Rafael, é muito importante porque isso vai determinar a conduta X. Então, ótimo, vamos lá, equipe, vamos nos esforçar ao máximo para levar esse paciente com segurança. Então, feita essa decisão, é importante a fase agora de planejamento. Eu considero essa uma fase das mais importantes, porque se você planeja de forma correta, de forma organizada o teu planejamento, tu tem muito menor probabilidade de ter alguma complicação durante o transporte desse paciente. Tá bom, Rafael, mas o que eu vou planejar diante disso? A primeira coisa é você, de repente, entrar em contato com o setor para onde você vai planejar. De repente, se você vai levar esse paciente para uma tomografia, liga lá para a tomografia. Ei, vou levar o meu paciente está entubado, está com drogas vasoativas, tem condição de receber o paciente agora para a gente fazer a tomografia? O pessoal vai dizer, não, pode descer o paciente. Porque se você não faz isso, imagina lá, tu chega com um paciente gravíssimo, entubado, com drogas, ventilação mecânica, blá, blá, blá. Chega lá, tem um paciente na sala de tomografia que vai passar ainda 30 minutos lá fazendo um determinado procedimento. Olha o tempo que você vai perder. Imagina que você está consumindo oxigênio, você está com drogas vasoativas em bomba de infusão que está lá na bateria, você está com monitor que está lá na bateria. Já pensou se acaba a bateria da bomba de infusão? Olha que complicação. Então, esse planejamento, esse contato é muito importante. Imagina, então, pronto, tu não vai transportar esse paciente para tomografia, não. Tu vai transportar agora, de repente, da emergência lá para a terapia intensiva. Então, é muito importante você entrar em contato, você enfermeiro, liga para o enfermeiro da terapia intensiva. Olha, tem um paciente assim, entubado, está em ventilação mecânica, com pressão de suporte, com droga vasoativa, está com noradrenalina 10 ml hora, está com dobutamina 15 ml hora, para que ele possa se planejar para receber esse paciente. Se você não liga, imagina só, não tem vaga na UTI, tu chega lá, o leito nem está pronto. Olha a complicação que isso dá. Então, aquela velha história, quem não se comunica, se trumbica, né? Então é muito importante essa comunicação. Então, passar o caso clínico, passar essas informações é muito importante para quem vai receber o paciente
também se planejar. E aí você pode estar perguntando, Rafael, mas na hora desse paciente, na hora desse transporte, quem é que vai junto? Tá? Então, a gente está falando de paciente grave aqui. Então, vai junto o enfermeiro, vai junto o médico, vai junto o técnico de enfermagem e pode ir ou não, dependendo da situação, pode ir também o fisioterapeuta junto. A gente tem uma classificação da gravidade do paciente para esse transporte. Então, tem paciente aí de baixo risco, tem paciente de médio risco e temos paciente de alto risco. Quem são os pacientes de baixo risco? São aqueles clientes que estão estáveis, sem alteração crítica nas últimas 48 horas e que não são dependentes de oxigenoterapia. Esse perfil de paciente até o técnico de enfermagem pode conduzir de forma tranquila. Agora, quando eu tenho o paciente de médio risco, já são aqueles pacientes estáveis, sem alterações críticas nas últimas 24 horas, porém, eles necessitam de monitorização hemodinâmica e oxigenoterapia. Esse perfil de pacientes geralmente é acompanhado pelo enfermeiro e pelo médico. Também o técnico de enfermagem pode ir junto. No entanto, nós temos os pacientes de alto risco, são pacientes que usam drogas vasoativas e têm assistência ventilatória mecânica, ou seja, estão entubados em ventilação mecânica invasiva. Nesse tipo de paciente também se recomenda médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dependendo da situação, se tiver ou não na equipe, ou se tiver disponibilidade, pode ir ou não o fisioterapeuta. Geralmente o fisioterapeuta acompanha quando esse paciente tem uma demanda ventilatória muito grande, paciente com um PIP muito alta, geralmente acima de 14, onde tem uma demanda muito maior de cuidado. Mas caso contrário, o enfermeiro ou médico pode ir manejando ali esse ventilador mecânico. Tá? Mas nesse processo de organização é muito importante a gente se antecipar às complicações que pode vir a ter durante esse transporte. Esse é o momento mais importante. Se você se planeja, você vai ter menos trabalho. E o que eu tenho que me atentar, Rafael, durante esse transporte? Primeira coisa, vamos lá, eu vou enumerar algumas coisinhas aqui. Atenção com a prótese ventilatória, atenção com o tubo endotraqueal. É muito importante. Primeira coisa, certifique que a tua fixação do tubo está segura, que o tubo está localizado da forma correta. Como que eu faço isso? Auscultando, avaliação do raio-x. Então, certifique que a fixação do tubo esteja ok para você não ter, de repente, a perda de um tubo durante o transporte. Show de bola? Então, verificou esse tubo? Um outro cuidado é você ter cuidado da ventilação durante o transporte. Rafael, na minha unidade eu ventilo com o dispositivo bolsa-válvula-máscara, o famoso AMBU. Olha só, o mais recomendado é você fazer o transporte com o ventilador mecânico, principalmente aquele ventilador mecânico de transporte. Quando a gente transporta com ventilador manual, né, que a gente chama ressuscitador manual, ventilador manual, AMBU, que é conhecido com todo mundo, você tem alteração de frequência respiratória, você tem perda de PIP, porque geralmente no AMBU você não consegue colocar a PIP, tem alguns dispositivos que a gente consegue sim, mas geralmente o de maioria que você vê por aí não tem. Então isso pode acarretar o quê? Pode acarretar um colapso alveolar nesse paciente, uma diminuição dessa complacência, hipoventilação e, além de tudo, dessaturação desse doente. Então é muito importante esse contexto. Se tiver ventilador mecânico, prefiram transportar esse paciente no ventilador mecânico, é muito mais bacana. Rafael, quem pode configurar? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, esses três profissionais têm a capacidade de poder configurar. E, obviamente, essa configuração vai igual o que ele já está fazendo. Então, no ventilador transporte, eu vou configurar, né, praticamente igual àquilo que já está no ventilador de beira-leito, exceto se houver uma necessidade, de repente, de botar uma oxigenoterapia, uma saturação, uma fração expiratória de oxigênio um pouco maior, uma PIP um pouco maior. Então, o profissional ali vai avaliar isso no momento da saída desse paciente. É muito importante você avaliar a bala de oxigênio. Olha, a gente já tem muito problema com isso. Então, antes de avaliar, percebam se a bala de oxigênio tem a quantidade de oxigênio suficiente para você transportar esse doente. Então, é muito importante você não bater na trave, tipo, eu tenho oxigênio para 30 minutos e meu transporte vai durar em média 40. Não. Então, fiquem ligados, esse oxigênio ele tem que ter uma capacidade aí, no mínimo, 2 a 3 vezes mais tempo do que vai durar o teu transporte, tá bom? Então é muito importante. Tem até uma formulazinha para você calcular, eu vou deixar aqui, ó. Essa formulazinha aqui que vocês estão vendo é uma forma que a gente consegue calcular o tempo, tá, de oxigênio para fazer esse transporte. Muito cuidado com os acessos. Como é que está o acesso do meu paciente? Eu tenho um acesso venoso, tá legal, acesso central, tá bem fixado, tem um curativo bem feito, porque é muito importante isso para que a gente não faça, de repente, durante o transporte,
uma tração. Então, como é que está o equipo? Esse equipo ele é o suficiente para na hora de eu passar a maca para a cama ou da cama para a maca não tracionar ou não ter alguma complicação e perder esse acesso? Imagina só, às vezes é o único acesso que você tem, um paciente com acesso difícil, você tem um acesso central, se você perder, é problema na hora do transporte ali. Então, muito cuidado com essa questão do acesso, tá? Muito cuidado. Um outro detalhe são as bombas de infusões, tá? Você tem várias bombas de infusão. Olha só, às vezes tu tem paciente com bomba de infusão com gluconato de cálcio, com potássio, com hidratação soro fisiológico, ring lactato, aí você tem noradrenalina, dobutamina, às vezes você tem mais uma droga, uma bomba de fentanil, midazolam. Olha só, aqui já tem 7 bombas. Imagina só você transportar esse paciente com 7 bombas. Quanto mais bomba, maior é a complicação, mais é o trabalho. Então, o que você faz, enfermeiro? Converse com um profissional médico, diga. Obviamente você já tem uma noção. Então, o que simplifica? Não tem necessidade de paciente descer com soro fisiológico em bomba de infusão, não tem necessidade de repente o paciente descer ou subir, enfim, transportar, dependendo do local para onde você for, obviamente, com de repente correndo um potássio. Então, você pode priorizar isso. Priorizar quem? Bombas de drogas vasoativas. Ou seja, do exemplo que eu dei aqui, noradrenalina, dobutamina, tá? Então, priorize as drogas vasoativas. Rafael, e as sedativas? Podem também, mas o que a gente pode perceber e pode fazer para minimizar ainda? Levar as medicações, os sedativos, em seringa diluída. Você pode conversar então com o profissional médico e levar ali, uma seringa com fentanil, uma seringa com midazolam diluída, para caso o paciente precise, a gente faz um bolos dessa medicação no caminho aí desse transporte, tá bom? Se for um transporte ali em pouco tempo, 20, 30 minutos. Se for um transporte demorado, a gente vai transportar de um hospital para o outro, isso dura 1 hora. Aí não, nessa situação é melhor levar em bomba de infusão contínua. E aí, relembro aqui para dizer para vocês que os transportes podem ser tanto interhospitalar, tá? Ou seja, de um hospital para o outro, ou intra-hospitalar, ou seja, dentro do próprio hospital, geralmente, obviamente, dentro do próprio hospital, um transporte muito mais rápido, mas quando se for, de repente, eu saio do interior do Maranhão para ir lá para São Luís, então imagina aí gastando 3 horas de viagem, é um outro planejamento que você tem que fazer, tá? Então, além de você pensar nessa questão de bomba de infusão, lembre-se, minha bomba de infusão, ela tem bateria, tempo suficiente para suportar esse transporte, tem que estar ligado nisso. Se for necessário, uma coisa que eu gosto muito de fazer, tá? Eu sempre levo uma bomba reserva. Quando eu percebo que o transporte pode ser um pouco mais demorado, eu tenho ali noradrenalina, eu tenho ali dobutamina, então eu sempre levo uma bomba reserva caso de repente essa bomba ela possa vir a falhar no meio do caminho. Ou então, olha só a dica que eu dou para vocês aí, Às vezes vocês podem sair com o cabo de energia da bomba, porque quando você chega lá no local de destino, de repente uma tomografia, tua bomba pode falhar, dá tempo de você conectar de repente essa bomba numa fonte de energia, numa tomada. Isso pode de repente salvar o teu transporte diante de uma complicação. Então pode ser uma saída que você pode de repente planejar. O outro detalhe em relação à bomba de infusão, não somente a bomba de infusão, mas as medicações. Percebam diante das vazões que a bomba de infusão está apresentando, se essa vazão permite você realizar o transporte. Vou te dar só um exemplo. Imagina aí, muitas unidades diluem a noradrenalina de forma simples. Uma ampola, que é 4 ml, para 96 ml de soro glicosado. Aí você tem 100 ml aí, perfeito? 100 ml. Se meu paciente estiver fazendo aí 50 ml por hora de noradrenalina, em 2 horas acaba. Aí você imagina que você vai fazer um transporte interhospitalar, de um hospital para o outro, e isso vai durar 3 horas o transporte dentro de uma ambulância. Olha só que loucura. Você não vai sair somente com aquela adrenalina que já está preparada ali. Você precisa o quê? Providenciar, saber, no percurso, essa noradrenalina vai acabar, então eu preciso levar mais uma ampola de noradrenalina e, obviamente, já com a solução ali, com o soro glicosado, preparar dentro da ambulância ou já levar preparado ali, porque você sabe que vai acabar no meio do caminho. Então, você tem que estar ligado nisso. Se você não nota isso, se você não presta atenção, o que vai acontecer? No meio do caminho, a noradrenalina vai acabar e se você não tiver levado droga, pode não ter dentro da ambulância, então sempre confiram isso, é muito importante. E se acabar, sabe o que acontece? Teu paciente, infelizmente, pode ir a óbito porque você simplesmente não observou isso. Então,
preste atenção, esses cuidados podem salvar a vida de um paciente. Beleza? Então é muito importante isso aí. Da mesma forma, a gente está falando dos sedativos e outras drogas que esse paciente vai fazer também. Preste muita atenção com drenos e sondas que esse paciente vai estar. Sonda vesical de demora. Opa, como é que está a sonda vesical de demora? Está bem fixada, muito cuidado para não tracionar, principalmente na hora. Onde é que tem mais risco? Na hora da passagem da maca para a cama, ou da cama para a maca, ou de repente da maca para o tomógrafo, porque na hora de tracionar aquilo ali, você pode lesionar a uretra do paciente. Você imagina aí, o paciente está fazendo só uma tomografia de controle e na hora do transporte tracionou ali, fez um trauma de uretra no paciente, ele começou agora a apresentar uma urina com sangue, ou seja, uma hematuria ali presente. Olha só a complicação que a equipe ocasionou nesse paciente. Então, muito cuidado com sondas e drenos na hora do transporte. Perfeito? Então, a gente costuma o quê? Fechar essa sonda vesical em transportes curtos. Transportes mais longos, como por exemplo eu falei de um hospital para o outro muito demorado, essa sonda vai aberta. Mesma coisa, drenos. Cuidado, principalmente com dreno de tórax. Né? Muito cuidado com o dreno de tórax. A gente costuma clampear o dreno o quê? Somente da passagem da maca para a cama, da cama para a maca. Terminou isso, cuidado, abrir esse dreno e deixar sempre esse dreno abaixo da linha axilar média, abaixo do tórax desse doente. Então, é muito importante essa questão do dreno. Se você mantém o dreno fechado, no caminho o teu paciente pode fazer um pneumotórax, tá? Porque fica fechado ali esse dreno. Então, muito cuidado com esses cuidados que são básicos, tá bom? Sonda nasoenteral, sonda nasogástrica, muito cuidado com a fixação. Observe as fixações dessas sondas para não perder durante o transporte. Tá? É muito importante não perder isso durante o transporte. Dieta, Rafael, pare a dieta. Meu paciente está com dieta, pare a dieta antes do transporte e transporte esse paciente sem dieta. Tá? Não há necessidade de você descer para a tomografia com dieta, por exemplo. Em um transporte maior, de 3, 4 horas, pode ser conversado, né, a hipótese de fazer dieta. Então, dependendo do tipo de paciente, você pode fazer. Eu, particularmente, não recomendo muito, né, porque é mais uma bomba que você precisa ter um cuidado. Um outro detalhe importante, isso aqui faz toda a diferença, é a monitorização. Então, Rafael, como que eu vou monitorizar o meu doente na hora do transporte? O básico do básico da monitorização durante o transporte é monitorização de frequência cardíaca, monitorização de saturação é muito importante, monitorização de pressão arterial. Isso aqui é muito importante. Vou repetir, hein? Frequência cardíaca, pressão arterial e saturação. Esses três são muito importantes na hora do meu transporte. Além do que, monitorizando meu paciente, transportando meu paciente em ventilação mecânica, a monitorização da minha dinâmica ventilatória é muito importante. Avaliar ali a pressão de pico, como é que está a pressão de platô, como é que está a minha drive pressure no paciente durante a ventilação. Então, isso tudo é muito importante, tá? Então, lembre sempre de monitorizar. E observe só o seguinte, se você leva um monitor, é para quê, pessoal? É para você monitorizar. Então, na hora que você coloca o monitor na maca, esse monitor ele precisa estar numa posição fácil para que você, enfermeiro, para que você, profissional médico, de repente esteja assistindo aqui também, observe. Então, nunca vá de costas para o monitor, nunca deixe o monitor de costas para você. É justamente para você observar. De repente, tu está levando o paciente, imagina aí o paciente faz uma fibrilação ventricular e você não vê. Então, muito cuidado com essa questão. Monitorização para a gente ficar de olho, observar a pressão, observar a frequência cardíaca, observar ali tudo que for necessário, porque a gente precisa, às vezes, tomar providências, fazer intervenções durante o transporte, como, por exemplo, ajustes de drogas, de repente, com valor de pressão arterial. Isso é o básico, isso é o básico. Obviamente, a gente pode ter outras monitorizações mais invasivas, como, por exemplo, uma pressão arterial invasiva, uma pressão intracraniana, um catéter de Swan-Ganz pode ser necessário, de repente, também durante o transporte. Uma outra coisa que não pode faltar, pupilo, durante o transporte, e uma coisa que eu recomendo é ter uma maleta de transporte. O que tem nessa maleta de transporte? Então, a maleta de transporte geralmente tem drogas que você pode utilizar durante o transporte. Você imagina, tá no transporte, o paciente teve uma parada cardiorrespiratória. Vocês vão reanimar o paciente ali. Então, lembra-se do suporte avançado de vida, que eu preciso? Adrenalina. Mas o paciente está com noradrenalina endobuta. Não importa, preciso fazer adrenalina. Então, nessa maletinha de transporte, é interessante que esteja, tá bom? Essas medicações
mais usadas na emergência. Além do que, na maleta de transporte é importante ter também, tá? Materiais para via aérea. De repente, o teu paciente perde o tubo. Você imagina aí, perde o tubo. E aí, precisa o quê? Precisa ser entubado novamente. Precisa ser entubado. E aí precisa ter o quê? Nessa maleta tem que ter um laringo, tem que ter tubo, tá bom? Então é importante ter essa maleta de transporte aí, tanto com drogas quanto material para intubação, tá? Então, planejou tudo isso, você vai fazer o que agora? Efetivar o transporte, efetivar esse transporte. E aí, quando você já planejou tudo isso, obviamente, a efetivação desse transporte, ele vai ocorrer com muito mais segurança. E a chance de ocorrer um dano, uma iatrogenia, de repente, nesse percurso, é muito menor, porque você minimizou isso fazendo o quê? Avaliando os pontos que poderiam ocorrer alguma complicação durante o transporte, tá? E lembre-se que essa avaliação que eu falei aqui não cabe somente a você, enfermeiro, não cabe somente ao técnico de enfermagem, cabe à equipe. É importante todos os membros da equipe estar de olho em todos esses pontos que a gente colocou aqui. Mas o melhor de tudo ainda é você ter um protocolo institucional, né, um checklist onde você possa verificar todos esses pontos para você não esquecer e para a equipe não errar. Beleza? Então, eu encerro aqui esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam, né, ter uma noção do transporte desse paciente grave. Mas não acabou por aqui não. Só um ponto importante que eu quero reforçar. Quando você retorna de repente, você não vai fazer só um transporte, você vai retornar para a sua unidade, existe uma coisa pós-transporte, que é o quê? É estabilizar esse doente. Porque muitas vezes no pós-transporte esse paciente está instável. A gente precisa o quê? Estabilizar esse doente, ou seja, estabilizar a parte ventilatória, estabilizar a parte hemodinâmica, e é um momento que a equipe precisa estar o quê? Em cima desse paciente, em cima no sentido de estar o quê? De olho nesse paciente, tá? Dando muita importância para ele, muita atenção, porque é um momento crítico desse paciente. Então, no pós-transporte, dê atenção para o teu paciente, tá bom? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, compartilhe. De novo, não esqueçam de clicar aqui no sininho das nossas notificações e se inscrever no nosso canal, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, grande abraço!